ouvinte desse podcast. Eu sou o Matheus, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast, aqui o Framboesa TV, onde eu mostro pra você que o cinema e a sua vida estão mais interligados do que você imagina. E hoje, para continuar esse clima de premiações que estamos tendo, eu vou falar pra você os indicados ao Prêmio Framboesa de Ouro. Peraí, você não conhece esse prêmio? Fica aí ligadinho que eu vou explicar tudo pra você. Como ele surgiu, os indicados de 2020, que tá bem interessante. Então preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa premiação. E começando o tema do podcast de hoje, falando sobre o Framboesa de Ouro, ou como ele é chamado nos Estados Unidos, o Razzie Awards. Ele teve a sua primeira cerimônia no dia 31 de março de 81. Ele foi criado pelo publicitário de Hollywood chamado John Wilson. Ele é um prêmio de cinema que faz uma paródia do Oscar. Sabe qual é o objetivo dele? Premiar os piores da indústria. O prêmio, ele é uma framboesinha de plástico em cima de uma fita Super 8, aquelas fitas que eles usavam antigamente no cinema. Tudo isso pintado de dourado, eles fazem lá o troféuzinho deles bem pequenininho. Estima-se que esse troféuzinho vale no máximo $5 por aí. Os vencedores, eles são convidados a receber o prêmio e alguns aceitam. Eles vão até lá pessoalmente no dia do evento para buscar a framboesinha deles como prêmio de consolação de pior filme, pior ator e assim vai. Tudo isso começou lá na sala de estar da casa do John Wilson. Ele, junto com alguns amigos, estavam assistindo o Oscar e eles resolveram no dia seguinte fazer meio que uma paródia, dar prêmios para os piores filmes do ano. Então eles montaram um palanque lá de papelão e começaram a simular que fosse uma entrega de premiação. Ele começou a divulgar nos jornais, já que ele era publicitário, sobre esse evento e tal, e hoje ele se tornou um dos eventos mais conhecidos também lá nos Estados Unidos de premiações de filmes. Atualmente, os 657 membros do Golden Raspberry Award Foundation, que é a fundação com jornalistas, cinéfilos e internautas que votam nos melhores filmes do ano, no caso, melhores dos piores, desde 2012, categorias têm a colaboração na votação de visitantes do site Rotten Tomatoes, que é aquele site que a galera vai lá e dá a crítica deles em relação aos filmes que eles assistem. A escolha da fruta, você deve estar se perguntando por que uma framboesa. É que nos Estados Unidos existe uma expressão chamada blowing raspberry, que é o som de flatulência que se faz com a boca quando a pessoa vai zombar de alguém. Aí, por causa disso, exatamente essa associação com o prêmio, e daí foi que surgiu tudo isso. Os vencedores da 40ª Razzie Awards serão anunciados no sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. Um dia antes da cerimônia do Oscar. Como ele é um dia antes do Oscar, ele é um evento que prepara as pessoas para o Oscar que vem por aí. A escolha da data, no caso a escolha de ser sediado antes do Oscar, teve um objetivo, já que antigamente, lá bem no começo da premiação, ele era sediado depois do Oscar. Mas o John, ele percebeu que depois que o Oscar passava, o hype ele caía muito, então as pessoas não estavam mais interessadas em premiações. E foi aí que ele mudou a data para um dia antes do Oscar, e é aí que esse prêmio é bem conhecido ainda por aí pelos cinéfilos de plantão. Então, só repetindo, no dia 2 de fevereiro, a votação da nomeação é encerrada, e no sábado, dia 8 de fevereiro de 2020, é que vai acontecer a entrega dos prêmios desse evento. Ele não era televisionado até esse ano, que parece-me que ele vai ser televisionado por alguma TV local, que depois eu informo pra você. Vai lá no meu Instagram, me segue, que depois eu vou dar umas dicas pra vocês de como acompanhar o Framboesa de Ouro. Então, se você ainda não me segue, aqui no box de descrição vai estar o meu Instagram para você seguir. Aqui também embaixo no box de descrição vai estar o site do Razzie para você ir lá conferir quem são os indicados e dar uma geral no site deles, porque é bem legal de você conferir. Eles têm críticas lá também, tem várias coisas bem interessantes para você ir lá procurar. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre as categorias. Existiram algumas categorias que já foram aposentadas e outras que ainda estão. As principais que vão reger esse ano de 2020 são pior filme,
o pior ator e atriz coadjuvante, o pior ator e atriz principal, o pior roteiro, o pior diretor, a pior combinação em tela, a pior sequência, reboot, e os prêmios aposentados são a pior música original, a pior partitura e a pior nova estreia. E vamos logo para o que interessa, porque os indicados aqui estão bem acirrados um com o outro. Começando aqui com a primeira categoria e uma das mais importantes, uma das maiores que deve ter nesse prêmio, que é o pior filme do ano. E os indicados a pior filme do ano são Cats, Zeroville, Hellboy, I'm a Capricorn and you're fucking nuts! Rambo, O Último Sangue, They can do to stop it. Godzilla, Rei dos Monstros, Oh my God, Zilla. Our planet will perish, and so will we. Funeral em Família, If you come up here with that bull, I don't mind busting you in your face, throwing ass to Jesus to forgive me. Oh my God. Glass, Teaming up. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? E é isso, pessoal, esses são os indicados de 2020 ao prêmio Framboesa de Ouro de pior filme do ano. Bom, e vamos comentar um pouco sobre cada filme aqui, pra gente entender por que será que eles estão aqui nessa lista de indicados. Começando com o filme Cats. Galera, esse filme eu acho que foi um dos filmes que não teve uma boa recepção desde o trailer. Muito pelo contrário, as pessoas já acharam ele esquisito. E eu tenho uma crítica sobre esse filme. Eu acho que se a história do filme fosse tão interessante quanto foi os efeitos especiais que assustou todo mundo, eu acho que ele teria dado certo. Não dado certo totalmente como como o diretor pensou que daria, mas provavelmente ele daria mais certo do que o que está acontecendo agora. No site Rotten Tomatoes, ele está em 20% de aprovação. Para você que não sabe, o Cats não é um filme totalmente original, ele foi baseado em um musical americano britânico de comédia que já existe há muito tempo e ele faz um grande sucesso na Broadway. Então, ele já tem uma bagagem fora das telonas e parece-me que as pessoas não gostaram nada dessa adaptação. O filme ele teve um orçamento de 95 milhões. Atualmente ele está arrecadando aí por 60 milhões. E eu acredito que está arrecadando isso tudo porque as pessoas estão curiosas para saber como ficou a finalização do filme. Finalização entre aspas, porque nem finalizado ele chegou nos cinemas. O elenco é um elenco de peso, tem cantores famosos, atores muito famosos, artistas muito famosos, então o elenco é muito grande. E sobre o que fala Cats? Bom, a gente é introduzida a um mundo em que os gatos eles cantam e parecem humanos, e a gente conhece uma personagem chamada Vitória. Ela é a personagem responsável por nos guiar pela viagem fantástica que esses gatos vivem. E o objetivo desses gatos, eles querem conseguir uma paz que só é possível quando eles se apresentam para uma gata mais velha, uma gata como se fosse uma rainha, ela que consegue dar essa paz para esses gatos. Então eles tentam se apresentar para ela e o melhor gato vence. E ele encontra essa paz. E resumidamente é isso que acontece no filme, no musical. Eu estava lendo uma crítica sobre esse filme e dizia que o musical ele não tem uma história em si. O musical é uma linha reta e acabou. Já que para o cinema isso não iria funcionar porque seriam uma espécie de clipes, vários clipes,
unidos. E aqui ele tenta ter uma história, ter um vilão, ter a interação dos personagens pra gente tentar conhecer eles e tentar se apegar a eles, mas isso não dá certo. O filme ele é bem complicado. Eu não vou dizer que eu não gostei das cores do filme, dos cenários do filme eu gostei muito, mas eu fico, toda vez que eu lembro de Cats, eu tento entender como esse filme daria certo. As proporções dos gatos em relação à cidade, em relação ao cenário por inteiro, não está bom. Eu acredito que se eles fizessem as proporções normais de ser humano, como se eles fossem ser humanos, um mundo que existissem gatos, só fossem gatos, eu acho que seria bem melhor. O CGI, que foi uma coisa muito criticada por todo mundo praticamente, é uma coisa que em umas partes ficam bons, em outras partes ficam péssimas, muito ruins. Ao contrário de que muita gente diz que o CGI tira um pouco do esforço dos atores na hora da dança, eu não senti muito isso quando eu assisti. As danças ficaram muito boas. Alguns gatos funcionam com esses efeitos, mas quando eu vi aquelas baratas, as formigas, os ratos, eu não entendo como eles conseguiram lançar isso desse jeito. É muito mal feito. Para 2020, 2019, lançar um filme assim, eu não entendo. E esse filme ele deixou muito a desejar, muito, muito mesmo. E eu acredito que a bilheteria dele não vá nem se pagar o próprio filme. Cats tá um dos mais concorridos a ganhar o prêmio de pior filme. Partindo agora para o segundo filme da nossa lista, a gente vai para Rambo, O Último Sangue. E aqui a gente tem um problema muito grande de roteiro, um problema muito grande de reboot. O Rambo, ele já fez um grande sucesso aí, principalmente os primeiros filmes dele, mas hoje em dia eles tentaram trazer o Rambo de volta, mas trouxeram de uma forma totalmente errada. Aqui eles trazem uma história totalmente batida. O Rambo ele tá velho, ele tá fazendo trabalhos extras, ajudando aí a polícia, ajudando a salvar pessoas ainda. E enquanto ele não faz isso, ele mora numa fazenda com uma mulher que parece que é a empregada dele, que trabalha na casa, e a filha de um amigo que é muito íntima deles. Então essa menina, que é a Gabrielle, ela tem um pai que abandonou ela e ela queria muito conhecer o pai dela. Uma amiga dela que mora no México descobre que o pai dela tá lá e diz que ele quer se reencontrar com ela. Daí a Gabrielle ela vai pro México. Tudo isso ela vai contra a vontade do Rambo. Chegando lá, o pai dela rejeita ela do mesmo jeito e a amiga dela leva ela pra uma boate. O cara coloca um negócio de dormir na bebida dela. Ela é sequestrada e vira uma garota de programa. Daí ele percebe que a menina não tá mais lá e então vai atrás dela, buscar ela, tentar encontrar ela. E daí ele consegue, depois de tudo, salvar ela. E uma coisa que eu gostei desse filme é um plot twist muito grande, também é um grande spoiler, na verdade, é que depois da história toda se rolar, que na verdade você nem percebe que a história tá acontecendo, porque as coisas acontecem muito rápido, ao mesmo tempo não acontecem rápido. É um filme que você fica meio entediado de assistir, porque parece que você já assistiu aquilo e tá reassistindo de novo. Mas o plot twist que eu tava falando é que a garota principal, a atriz, a Gabriela, ela morre. A personagem dela morre no filme. E eu achei isso muito bom, porque é uma diferença, né? É uma coisa que você não esperava. Você achava que ela ia ficar bem depois de ser salva, mas na verdade ela não fica. E daí o Rambo no final ele vai se vingar dos bandidos que fizeram isso com ela. Só que quando eu assisti esse filme, eu lembrei muito de Esqueceram de Mim, junto com Premonição. Resumindo, é esse o filme do Rambo. Porque o final, as cenas são muito loucas. Ele monta armadilhas na fazenda dele inteira, para quando os vilões, os capanga lá chegarem, eles caírem em todas as armadilhas e no final ele ainda mata o cara, corta, tira o coração dele e joga fora. Bem Diários de um Vampiro. E pra terminar o filme, ele senta na varanda dele e fica contemplando a bagunça que ficou lá no final. É bem complicado opinar sobre esse filme. No Rotten Tomatoes, o site das críticas, ele tem 27% de aprovação. Ele foi produzido com 50 milhões, a bilheteria dele está em 91 milhões. Ele se pagou, mas ainda é um fracasso de bilheteria, porque com o nome Rambo estampado na capa do filme, era para atrair mais pessoas. Acredito que
o filme já tá muito batido. Eles tentaram fazer um reboot ou trazer de novo o Rambo de volta, mas o Sylvester Stallone tá muito velho, velho. Ele tá muito acabado, a cara dele tá toda deformada, o corpo muito estranho. Ele não tem a mesma sintonia com o personagem que ele tinha quando era antigamente, quando ele fazia o filme mais novo. É uma coisa bem diferente. Ao invés do Sylvester Stallone estar aposentado, Sylvester Stallone, ele tá muito ligado ainda. Eu acho que ele achava que esse personagem ainda durava, ainda ia durar muito tempo, mas na verdade não dura. Deu pra ver por esse filme. Não sei se o roteiro é o responsável por fazer o Rambo ser um fracasso, ou se é o combo, tudo, atuação, roteiro, história, não sei, mas eu sei que o filme ele tá muito ruim. Tem uma personagem que aparece no filme, que ela é uma jornalista que tem uma irmã que tá fazendo isso, também foi sequestrada, que a função dela é nada. Ela salva ele, o Rambo, de apanhar lá dos bandidos, salva ele, mas explica, minha irmã tá nesse processo também e eu preciso salvar ela. E termina, a gente não sabe se ela conseguiu salvar, o que ela fez com as informações que ela já sabia. Então o filme ele não tem uma consistência na história. Ele conta a história de qualquer jeito. Rambo também é um grande concorrente a vencer o prêmio de pior filme do ano. Próximo filme da lista é Godzilla, Rei dos Monstros. Esse é outro filme também que eu já tenho um leve preconceito com ele, porque eu não gosto de filmes com monstros gigantes. Na verdade eu não gosto de filmes com coisas muito gigantes, porque pra mim perde um pouco da realidade do filme. Apesar de que tipo robôs gigantes, eu também não gosto. Não gosto de filmes com coisas extremamente exuberantes. Eu gosto de filmes mais realistas. Ficção, claro, mas realistas. Uma coisa de tamanhos menores. Aqui a gente vive num mundo em que monstros e seres humanos existem. E o mundo já está praticamente acabado. Os personagens até acreditam que pode ser o fim da raça humana. E existem aqui dois personagens principais, que são o Dr. Mark Russell e a Dra. Emma Russell. Eles dois eram casados e a Dra. Russell, ela criou um dispositivo que consegue controlar esses monstros. E ela acredita que a única forma desses monstros acabarem é eles próprios se destruindo, porque não tem como a humanidade destruir eles, até porque eles têm 20 mil metros de altura e não tem nem como lutar contra isso. Já o Dr. Mark Russell, ele é aquele personagem que tá ali para resolver o problema que o filme traz. Então o filme gira em torno disso, eles tentando fazer com que os monstros acordem para poder se destruírem, e surge um monstro lá que parece mais que saiu do Mortal Kombat, que ele é muito esquisito, ele tem 3 cabeças e solta uns raios muito loucos e voa ainda, ele é tudo, ele faz tudo. E o objetivo é que o Godzilla ele destrua esse monstro para que ele se torne o rei dos monstros. Spoiler, no final ele mata esse monstro e todos os outros monstros se abaixam, se veneram pra ele, como se ele fosse tipo o top da parada. Olha, eu não sei também o que deu errado nesse filme. Ele tem um orçamento de 170 milhões, ele ganhou uma boa bilheteria, 300 milhões de dólares, então ele não tá numa bilheteria tão ruim quanto deveria estar. No site Rotten Tomatoes ele tem 42% de aprovação, que não é muito, mas também não é pouco. A gente tem aqui atores super famosos, super consagrados em suas carreiras com outras obras. A gente tem a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, tem a Vera Farmiga, que faz a freira, vários outros personagens. Mas o problema é que o filme não é bom, não é bem trabalhado, nada. A menina, que é a filha deles, tá ali só pra causar uma disputa entre os pais, pra ver com quem ela fica, se ela fica com o pai, se ela fica com a mãe. A doutora, ela tem os seus objetivos. Ele é uma continuação do filme anterior, tem o Godzilla anterior, ele é uma continuação, então eu não assisti o 1, eu apenas assisti o 2, então eu posso falar apenas do que eu vi no filme 2. Que é o que está sendo concorrido. Nessa parte daqui a história não é bem trabalhada. Pode ser que no primeiro filme a história possa ter sido bem trabalhada, aqui como é uma continuação e eu não conheço bem a história, então pode ser que eu não tenha entendido dessa forma, mas eu não gostei do roteiro, do visual do filme. Como eu já disse, eu não gosto de temática de monstros gigantes.
certas partes do filme você desiste de assistir porque é uma luta entre os monstros e fica aquela coisa chata, aquela coisa maçante que eu particularmente não gosto de assistir. Se você gosta de filme de monstros, com certeza esse aqui pode ser um dos seus filmes da sua lista aí de filmes para assistir. São coisas muito extrapolantes para mim assistir. Eu não acredito que ele ganhe como o pior filme, porque ele não tem esses defeitos todos, um combo de defeitos para ser um dos piores filmes do ano. Mas ele tá na lista de concorrentes. E agora mais um filme para essa lista de piores filmes, Hellboy. Hellboy é aquele super-herói, ele é baseado nas revistinhas da Dark Horse Comics, e ele é um cara, um troço lá, um monstro que ajuda a salvar o mundo dos monstros. Nessa história aqui aconteceu uma coisa, lá bem atrás, na época do Rei Arthur, eles prenderam uma bruxa que queria fazer com que os monstros fossem soltos. Eles chamam ela de bruxa de sangue, se não me engano. E agora, uns vilões, para se vingarem do Hellboy, eles vão acordar essa bruxa de sangue para fazer com que ela traga os monstros de volta e que os monstros possam reinar. E o filme se trata disso, do Hellboy tentando matar essa bruxa. Ele é chamado para matar essa bruxa de sangue. O filme ele tem 17% de aprovação no Rotten Tomatoes. O orçamento dele foi 50 milhões, a bilheteria dele tá em 44 milhões de dólares, ou seja, o filme nem se pagou. O que eu achei ruim nesse filme? O filme ele é completa explicação. Como assim? Toda vez que a gente muda de arco, muda de cena, acontece uma explicação do que tá acontecendo, não do filme em si. Mas, por exemplo, ele é chamado por uns caras lá para ajudar a destruir uns gigantes. Daí, quando ele chega lá, aí eles explicam quem eles são, por que eles fazem isso, o que eles querem fazer com destruindo os gigantes, porque os gigantes estão ali e tal. Daí ele vai para outra cena, aí a menina explica por que ela tá ali, por que ela salvou ele, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. Então o filme é inteiramente explicativo. Todas as cenas praticamente explicando partes da história que aconteceram no passado, partes de história que aconteceram no presente. O filme todo é totalmente explicativo. Eu não vou dizer que as cenas de efeitos especiais me deixaram tristes, mas na verdade me deixaram bem impressionados. Para 50 milhões o filme ele tá bem, não tão bem, claro, né, porque é um orçamento bem baixo, mas os efeitos especiais funcionam. Para mim eles funcionaram bem, principalmente na luta do Hellboy com esses monstros gigantes que eu falei. A cena até que funciona, me lembrou muito cenas de videogame quando a gente tá jogando Resident Evil. Me deu uma nostalgia de videogame quando eu tava assistindo esse filme. Várias cenas também. Eles também fazem muito efeitos práticos, tipo de maquiagem dos monstros que são bizarros, que dá muito medo. Algumas cenas daqueles monstros, aquela maquiagem bizarra. Tem um troço lá, uma bruxa, sei lá que bexiga é aquilo, que ela se contorce toda, ela não tem pé, ela toda esquisita, o olho dela todo lascado. Então é muito esquisito mesmo, dá um certo medinho em algumas partes. A história eu não achei tão legalzinha assim, mas ela segue uma cronologia, ela segue uma linha reta. Ela não é aquela história que lhe dá informações que o filme não explora tão bem assim. A relação dos personagens não é tão boa assim, de repente eles são super conectados, mas eu não acredito que o filme em si seja bom. Dá pra dar uma assistida, pra você não prestar atenção tanto. Ele tá aqui na lista de piores filmes do ano. Outro filme que eu acho que não deveria estar nessa lista de piores filmes do ano é Um Funeral em Família. Eu não sabia que esse filme, na verdade, já tinham vários outros filmes desse filme em si, que é As Histórias da Madea, que é meio que uma senhora, que é interpretada pelo Tyler Perry. É uma típica história de comédia. E eu assistindo esse filme, eu lembrei muito das sitcoms, que são as séries de TV. E eu acredito que esse filme, no caso essas histórias da Madea, funcionariam muito como uma série, velho. Iam ficar muito boas. Quando eu assisti esse filme, eu tava esperando que ele fosse um filme ruim, por causa que ele está na lista de piores filmes. Mas eu me impressionei muito com o humor dele, que é muito bom. Eu me impressionei também com os personagens, que são muito engraçados. E tudo começa quando eles estão comemorando os 40 anos de casamento de um casal lá, que são o patriarca e a matriarca da família. E eles vão comemorar esse casamento, esses 40 anos de casamento. Só que daí
aí o personagem Anthony, que é o patriarca, ele morre. Na verdade, ele morre traindo a esposa. Lá no hotel, os filhos dele descobrem, mas deixa tudo em off, porque ele também tava traindo. Olha, essa família é uma traição só. Mas daí ele morre e eles vão ter que preparar o funeral pra esse cara. E no meio disso tudo a gente tem muito humor, muitos personagens engraçados, principalmente os personagens da Patrice e da Cassie, que são a Aunt e a Hadley. Elas são muito engraçadas, são as senhoras amigas da Madea. Elas são muito engraçadas mesmo, bem naturais. Não, naturais elas não são, né? Porque os personagens estão bem estereotipados, mas é muito bom. O Tyler Perry, ele faz vários personagens. Tipo, ele faz um avô, ele faz a Madea, ele faz vários outros personagens. O filme, ele custou 20 milhões para ser feito e ele tem uma bilheteria de 74 milhões, mas no site do Rotten Tomatoes ele tem 12% de aprovação. Uma coisa que me impressionei muito nesse filme, por ele ser um filme de comédia, ele traz uma mensagem para você refletir no final do filme, que meio que quebra o clima do filme no final, mas depois o filme retorna e ele continua o mesmo ritmo que estava antes. Eu gostei muito do filme, não acho que ele deva ganhar como o pior filme do ano. O que peca nele um pouco pode ser o roteiro, porque ele usa a mesma história em todo o filme, no caso uma história de traição, um traindo o outro. Personagens também, eles não são tão explorados assim, mas eu creio que os diálogos do filme, eles são bem construídos, tem uma linha para eles seguirem, mas pode ser por isso que ele esteja na lista de piores filmes, porque o roteiro ele não é tão consistente assim quanto deveria ser. As piadas são muito boas, eu não acho que ele usa um humor tão pesado para fazer as piadas, eles usam um humor bem de boas, bem legal até de assistir. Então, o filme para mim, ele é bom. Mais um filme que entra para a lista de piores filmes do ano é o filme Glass. Esse filme também, ele é a continuação de outros filmes, como por exemplo o Fragmentado e o Corpo Fechado, e isso eu não sabia. Eu também não assisti os outros filmes anteriores, eu assisti apenas o Glass, e eu vou falar para você aqui um pouco do resumo do que acontece. Existe um mundo em que pessoas, elas têm uns dons, umas habilidades especiais, e aqui a gente tem uma doutora, a doutora Ellie, que ela conseguiu colocar numa espécie de hospital esses três personagens. O do Samuel L. Jackson, o do Bruce Willis e do James McAvoy, que cada um tem uma habilidade diferente. O Bruce Willis, ele faz o papel do David, que é um personagem que acha que é um super-herói, que ele resolve crimes. O James McAvoy, ele faz o papel do B.T., que é um personagem que tem 24 personalidades diferentes. O personagem do Samuel L. Jackson, ele é um cara que cria ilusões na nossa cabeça. E o filme, ele se baseia nisso. A premissa dele é dentro disso tudo. E no final a gente descobre que o Samuel Jackson, na verdade, estava controlando a maioria das pessoas ali. Que tudo aquilo não passava de uma forma do Samuel Jackson ele conseguir mostrar para as pessoas que existem sim super-heróis. E o filme basicamente é isso. Ele não tem uma boa aceitação, 37% no Rotten Tomatoes. Ele teve um orçamento de 20 milhões e a bilheteria dele bateu 247 milhões. Foi um filme relativamente usado com poucos recursos, não tem muito o que se explorar, a não ser a vida dos personagens. Existem personagens também que fazem com que a gente entenda como era a vida, ou como é a vida desses personagens fora dali. O personagem do Mac McAvoy, que faz o que tem 24 personalidades, é muito ruim. Acredito que seja o pior personagem de todos aí, que ele se esforça ao máximo tentar criar essas 24 personalidades, que no caso aparecem apenas 5 ou 4 pessoas diferentes, 4 estereótipos diferentes, mas os personagens não funcionam tanto assim, principalmente entre eles. A química deles não funciona, apesar de ter cenas muito bonitas, as cores do filme são muito bonitas também, o cenário também é muito bonito, mas os personagens em si juntos não funcionam. Eu não gostei do filme, e em certos momentos também eu não ficava interessado em assistir o filme porque, não sei, ele não me atraía de alguma forma. Ele tá aqui na lista de piores filmes do ano, mas eu também não acredito que ele seja um dos preferidos para ganhar esse prêmio. Continuando, o último filme dessa lista é o filme Zeroville. Esse filme, ele é dirigido e atuado pelo James Franco. A gente tem no elenco também a Megan Fox, a gente tem a Joey King, a do Barraca do Beijo, mas aqui o problema desse filme eu acho que é ele por inteiro. Eu vou explicar um pouco da história do filme, o que é que acontece. O James Franco, ele interpreta o Vicar, que ele é um personagem que assistiu um filme e ele sempre teve vontade, ele teve uma vontade de trabalhar no cinema. Ele começa trabalhando
fazendo cenários, depois ele consegue chegar até ser editor de filmes. Daí ele vai conhecendo as pessoas que trabalham no cinema, vai crescendo como profissional, e ele conhece uma atriz chamada Soledad, e ela é meio que uma atriz decaída, mal falada nos bastidores. Ele se apaixona por ela, tem um romance com ela, e o filme ele gira em torno disso, dessa parte da vida do Vicar, que é essa parte do cinema, dele conseguindo evolução, de trabalhar em vários filmes, e a Soledad, ela consegue trabalhar, ela consegue o papel em um filme que ela morre, e ele não consegue editar, e ele faz ao contrário, ele faz ela ressuscitando no filme, e dá um grande problema, e o filme gira em torno praticamente disso, do Vicar e a vida dele como trabalhando no cinema. O filme ele não tem uma aprovação boa também, 23% de aprovação. O filme ele custou 6 milhões para ser feito, e ele arrecadou 69 milhões. Provavelmente ele arrecadou apenas pelo elenco, porque o filme ele é muito ruim. Os personagens eles não têm um carisma muito grande, a não ser a editora, uma das editoras de filmes que aparece. O amigo dele, o Vicky Man, que é um cara lá também que trabalha nessa parte do cinema, também não tem carisma nenhum, velho. O filme é muito ruim. Até no começo do filme, você já desiste de assistir, porque ele é muito ruim. A Megan Fox também aqui, ela aparece em várias cenas do filme, mas muitas vezes é mostrando o corpo dela, e mais nada, porque o roteiro é muito ruim desse filme, muito ruim. A direção é do próprio ator, então ele já se dirigiu muito ruim. Tem uma cena, velho, que eu não entendi até agora, que é o seguinte: ele tá no quarto dele e um cara resolve arrombar a janela e entrar pra roubar. O Vicar ataca o bandido com a TV, amarra ele e fica assistindo o filme com ele. Daí quando o filme termina, ele diz: cara, eu vou dormir. Aí o bandido fala: não, velho, eu vou continuar aqui assistindo o filme. Aí ele fala: tá bom, vou dormir. E o bandido fica lá assistindo o filme. E depois no final ele reencontra esse bandido e tal, depois que ele já tá mais famoso. E assistindo esse filme você não vê um crescimento na parte profissional do Vicar. Você não percebe isso, você só percebe depois, quando as pessoas já estão contratando ele, já estão falando bem dele, mas sinceramente você não percebe isso ao longo do filme. O roteiro é tão mal construído que o personagem ele não tem carisma nenhum, você não se atrai por nenhum personagem desse filme. A menina, a Joy King, ela aparece só no final do filme, praticamente no final do filme. Ela é filha da Megan Fox, filha da Soledad, que é a personagem. É muito ruim, velho. Se eu fosse você, não perderia meu tempo assistindo esse filme. Os outros você pode assistir todos, mas esse não indicaria esse pra você assistir, perca de tempo. Ele também tá na lista de piores filmes. A minha opinião é que eu acho que Cats pode ser um grande concorrente de todos esses filmes que estão aqui. O Cats, acho que como ele foi uma grande surpresa do ano de 2019 e muita gente tava falando sobre ele, pode ser que ele seja um dos grandes vencedores para o prêmio de pior filme. Eu vou ficar com Cats, o Rambo ou o Zeroville. É um desses três filmes eu acredito que pode ganhar como o pior filme. Apesar de eu apostar muito em Cats, e eu acho que Zeroville é muito pior, mas eu vou deixar em Cats mesmo para o pior filme do ano. E a gente não pode só culpar o filme pelo próprio filme, já que tem alguém por trás disso. Eu não tenho tanto conhecimento assim desses diretores. Eu tenho aqui um pouco sobre o que eles já fizeram. A primeira indicada aqui que a gente vai trazer é uma mulher. Ela dirigiu um filme que não tá na lista de piores filmes. É o filme Rainhas do Crime. O nome da diretora é Andrea Berloff. Ela já dirigiu alguns outros filmes, como As Torres Gêmeas, que foi um filme lá de 2006, que fez um grande sucesso. Ela já foi indicada ao Oscar de melhor roteiro original, mas aqui ela tá como diretora, então ela tá no filme Rainhas de Crime, que é um filme que eu não assisti esse filme pra opinar sobre ele, mas ela tá aqui na lista de pior diretora. Outro diretor que tá aqui também é o Adrian Gumberg, do filme Rambo. Ele não tem uma lista de filmes para você comparar. Ele tem apenas um filme aqui, Plano de Fuga, que foi feito em 2012, que ele dirigiu. Provavelmente não deve ter feito sucesso também. E ele é cineasta e roteirista. Aqui ele tá como diretor. Bom, a gente não pode dizer que o diretor trabalha sozinho se não tiver um bom roteiro. E é isso que o Rambo peca, não só no roteiro, mas também na direção do filme. Outro diretor que também está na lista de pior diretor é o Michael Dougherty, do filme Godzilla, Rei dos Monstros. Ele tem também uma lista de grandes filmes aqui. Ele fez X-Men 2, lá da Fox. Ele fez Superman, O Retorno.
Então ele tem filmes, ele é especialista em alguns filmes, efeitos especiais, efeitos práticos. Eu acho que, como diretor, o filme não é tão ruim assim na direção. Eu acho que o roteiro peca mais que o próprio diretor, a direção do filme. Mas o diretor aqui tá na lista dos piores diretores. Temos também Fred Durst, do filme O Fanático, que é um filme que também não tá na lista de piores filmes, mas ele também é um filme ruim. Conta a história de um cara que quer muito conhecer o seu ídolo e ele faz de tudo para conhecer esse ídolo. O filme, ele tem um tom melancólico, ele tem um tom meio escuro, meio... não sinistro, porque ele não é um filme de terror. O John Travolta também é um personagem péssimo. Nesse filme ele é muito chato, um personagem que não tem carisma nenhum. Esse filme pode ser que seja um concorrente, porque a direção dele, quando a gente vê que o ator tá pecando em certos pontos, a gente tem que dar um toque. Então aqui eu acho que faltou muito, os personagens são péssimos, nenhum personagem desse filme presta. Ele tem vários filmes na sua carreira, não filmes tão famosos, mas ele já tem experiência, então pode ser que ele seja um grande concorrente a vencer o prêmio de pior diretor. A gente tem também aqui o Neil Marshall, que é o diretor de Hellboy. Ele também tem vários filmes no seu currículo. Ele dirigiu esse filme. Eu não acredito que a direção foi ruim desse filme, muito pelo contrário. Eu acho que funcionou muito. O que pecou mesmo aqui foi o roteiro do filme do Hellboy, que é um roteiro muito explicativo. E o diretor ele fez o máximo. Esse filme não foi dirigido tão ruim assim. A gente tem aqui também o Daniel Farrands, que é o diretor do filme The Haunting of Sharon Tate. Eu não assisti esse filme também, não sei como opinar sobre ele. Esses diretores a qual eu não assisti o filme deles, eu não vou opinar sobre. Eu vou focar mais naqueles diretores que realmente fizeram uma diferença. A gente tem também aqui, a gente volta pro James Franco, no filme Zeroville, que ele próprio atua e ele próprio dirige. Eu não sei se isso influencia em alguma coisa quando a pessoa atua e dirige o filme. Se torna a obra melhor, se torna a obra pior. Isso eu sei que aqui foi horrível, a direção tá péssima desse filme, mas aqui também entra o roteiro, que é muito ruim. Tudo nesse filme é ruim. E acredito que seja um grande concorrente a ganhar esse prêmio. A gente tem aqui Noah Hawley, do filme Lucy in the Sky. Filme também de 2019, com a atriz que vai fazer o papel lá da Thor, a nova Thor. Ela tá nesse filme e eu vi algumas críticas dizendo que esse seria o pior filme da carreira dela. Ela tá fazendo o papel de uma mulher que é astronauta nesse filme. Eu também não assisti, não sei como opinar, eu assisti apenas o trailer do filme. E eu não dá pra opinar sobre o filme em si pelo trailer, porque às vezes o trailer passa uma coisa e o filme outra. Ele tá aqui nessa lista de pior diretor. Aqui também a gente tem um diretor bastante conhecido, Tom Hopper, do filme Cats. Ele tem Os Miseráveis como bagagem, como comparação também, porque foi um filme que fez bastante sucesso, um musical também que fez bastante sucesso. Mas a gente viu que a expectativa dele era uma, e eu acho que foi por água abaixo. Não sei se ele se considera um diretor ruim por causa de Cats. Eu não sei se ele olha essa obra e diz, nossa, fiz merda. Mas ele tá aqui nessa lista como o pior diretor e é uma das minhas apostas também. A gente tem também aqui o Night Shyamalan, que é o diretor do filme Glass. Ele dirigiu também os outros filmes da franquia. Ele dirigiu também um filme de terror chamado A Visita. Ele é um cineasta indiano. E o que eu acho também aqui no filme do Glass, não acho que seja a direção que peca muito nessa parte. Eu acredito que o roteiro não foi bem trabalhado. E não, acho que também a direção sim, por causa que os personagens não são tão bem desenvolvidos como deveriam ser. O diretor acho que não deu um toque. Olha, faz assim pra ver se funciona. Principalmente com o ator Mac McCovey, que ele tem 24 personalidades para ser, então deveria ser bem mais trabalhado, bem mais exposto a essas personalidades de alguma forma. Não sei, eu acho que deveria ter um toque da direção aí para avisar quando o filme tá bom, quando o filme tá ruim. Quem são os meus palpites para os vencedores de pior diretor? Eu acho que
eu vou ficar com o James Franco e o Tom Hopper. Eu acho que eles dois foram as piores direções de filmes desse ano. E eu acredito que os outros filmes aqui falados, pode ter sido uma parte muito boa do roteiro, que não colaborou muito, mas eu vou ficar com o James Franco e o Tom Hopper na minha lista de pior diretor. E agora a gente vai para a parte por trás das câmeras também, que é o roteiro. Ali é a hora que a gente escreve aquela história e a gente vê que não deu certo, né? A gente tem aqui 10 filmes indicados na categoria de pior roteiro. A gente tem Pintacilgo, Cats, Godzilla, Rei dos Monstros, Um Funeral de Madea, Rambo, Último Sangue, Glass, Hellboy, Os Fantasmas de Sharon Tate, Zeroville e Orfanato. Aqui eu já vou dar logo o meu palpite de qual roteiro eu acho que vai ser um dos piores daqui. Tirando o Zeroville, que eu também acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Nem Cats me deixou assim tão angustiado com o filme quanto o Zeroville. Mas eu acredito que o pior roteiro possa ganhar o Rambo ou Cats propriamente dito. Eles estão liderando várias categorias. Ele, o Rambo, Godzilla estão liderando muitas categorias, então pode ser que eles dois estejam entre essas de pior roteiro. O roteiro de Rambo ele é muito acelerado e o roteiro de Cats não existe. O roteiro de Rambo a gente não entende o que está acontecendo. Na verdade, a história é bastante clichê, uma história requentada. Provavelmente é um copia e cola de outro roteiro de outro filme. Então as minhas indicações para esse prêmio de pior roteiro, os meus palpites para essa indicação de pior roteiro é Rambo e Cats. E agora, saindo um pouco da produção do filme, a gente vai para quem tá na frente da tela, para quem tá na frente da câmera atuando. A primeira categoria aqui que vamos falar é pior ator. E os indicados a pior ator de 2019 são John Travolta com o filme O Fanático, Sylvester Stallone com o filme Rambo, Último Sangue, Gerard Butler com o filme Angel Fallen, Matthew McConaughey com o filme Serenidade, David Harbour com o filme Hellboy, Tyler Perry com o filme Funeral em Família, James McAvoy com o filme Glass, James Franco com o filme Zeroville. A gente tem aqui 9 indicados como piores atores de 2019. Sylvester Stallone, eu já falei no filme dele, na parte de pior filme, eu já falei sobre ele tá muito velho aqui nesse filme. Não que ser velho seja um problema, mas tem a hora que a gente tem que entender que o personagem já acabou, que já tá na hora de se aposentar ou rebutar com outro ator. Aqui não funcionou ele de volta, não funciona de maneira nenhuma. Tem uma parte do filme que ele apanha, que fica todo, a cara já tá toda deformada. Ele apanha pra ficar mais deformado ainda. Então, o personagem dele não evoluiu em nada. Continuou a mesma coisa de sempre. Gerard Butler tá fazendo o filme Angel Fallen, que é Invasão ao Serviço Secreto, se não me engano, o título traduzido. Que eu conheci esse ator do filme Tempestade, Planeta e Fúria, que ele faz um personagem que provavelmente ele tá acostumado a fazer, que é o cara que resolve sempre tudo. Aqui também, nesse filme ele faz o papel de meio que um segurança do presidente e a história se desenvolve a partir disso, quando o presidente é atacado, tá acontecendo uma revolta contra o presidente, querem matar ele e ele é suspeito disso, ele é um dos suspeitos de querer matar o presidente. Aqui ele faz o mesmo personagem, eu acredito que aqui tem um toque diferente na verdade. O personagem que ele faz em Tempestade, Planeta e Fúria eu acho mais forçado do que o personagem que ele faz aqui em Angel Fallen. Eu acho que ele tá atuando, mas ele tá fazendo o papel dele mesmo. Não digo que não funciona, porque ele é um militar mais experiente, uma pessoa mais reservada. A gente tem James Franco de novo aqui como pior ator. Eu acredito que ele possa ganhar como pior diretor. Não sei se pior ator ele possa ganhar também, mas é uma das minhas grandes apostas aí. Ele faz um personagem que não tem carisma com o público, você não se identifica, a não ser pelo sonho dele de querer trabalhar em Hollywood, mas o filme é muito ruim. Ele é muito... não sei,
não sei explicar o quão ruim esse personagem é. A gente tem também aqui o James McAvoy, do filme Glass, que é o personagem que eu falei que tem 24 personalidades. Ele tenta muito tentar trazer um personagem diferente a cada momento que ele troca de personalidade, mas não dá certo. Não sei se é o roteiro o problema ou se é o ator, mas como ele já tá há 3 filmes fazendo esse personagem, pode ser que ele não ganhe como o pior ator definitivamente. David Harbour, que faz o Hellboy, eu não acho que ele vai ganhar como pior ator. Ele tá bem nesse filme, ele entrega aquilo que ele é mandado fazer, e ele não dá mais daquilo, até porque o personagem também não é tão explorado assim. O personagem dele, algumas origens dele são contadas, mas que não influencia tanto assim na trama do filme. Algumas partes ele mostra um pouco de personalidade, mas nada que acrescente tanto no filme que vai fazer ele ser consagrado como um grande ator. A gente tem também aqui Tyler Perry, que ele faz o Funeral em Família. Como eu disse no começo, ele faz vários personagens. Ele faz o avó, faz a Madia, faz um tio lá, faz vários personagens. Esses personagens são engraçados. Alguns são, outros não. Tem um tio lá que ele faz umas piadas meio chatas, que praticamente as falas dele são só piadas. É aquele estereótipo do tio engraçadinho que sempre faz piadas, sempre fica tirando sarro, mas eu não acho que também possa ganhar como pior ator, já que tem outros piores aqui. O Matthew McConaughey e o John Travolta, eles também estão aqui na lista de pior ator. Eu não assisti os 2 filmes dele, a não ser o Fanático, que é um filme um pouco chato, um pouco não, extremamente chato. A Serenidade, que ele faz o papel com Anna Hathaway, eu também não assisti esse filme. Eles fazem um par romântico, mas não vou opinar sobre ele. Eu vou focar mais naqueles atores que eu assisti o filme. Tá difícil um pouco essa lista de piores atores. Eu colocaria como pior ator o James Franco e o James McAvoy. E vamos conferir, né? Quando sair o resultado, eu vou ver se eu acertei algum. E agora, saindo dos homens, a gente vai para as mulheres, nas piores atrizes. A gente tem aqui, começando a lista de piores atrizes, Francesca Hathaway com o filme Cats, Megan Fox com o filme Zeroville, Rebel Wilson e Anna Hathaway no filme As Trapaceiras, Demi Moore no filme Animais Corporativos, Hilary Duff no filme Os Fantasmas de Sharon Tate, Mila Jovovich no filme Hellboy. Começando com a Francesca Hathaway no filme Cats. Sinceramente, eu senti um pouco de pena dela quando eu assisti esse filme. Ela é uma bailarina super consagrada, super talentosa, que nesse filme ela é bastante... Não que o balé dela não seja bom no filme. Acredito que as danças do filme estão muito boas, mas ela ficou muito apagada no filme, principalmente pelo CGI, que é uma das coisas que apagaram todos os atores. Outra parte que apagou foi que praticamente ela tá ali pra nos guiar na história. Como não tem um bom roteiro, não tem uma boa direção também, eu não acho que a culpa seja dela. Eu não vou dar esse prêmio de pior atriz principal pra ela, porque eu acho que a culpa não é dela, do personagem dela ser essa porcaria que a gente assistiu. A gente tem também a Megan Fox, que nesse filme ela faz o papel de uma atriz mal sucedida. Provavelmente ela deve estar mal sucedida também pra fazer esse filme, porque o filme não é bom. O filme não explora a vida dela. A gente fica sabendo pelos outros personagens o que é que acontece na vida dela. Ela tá ali pra mostrar o corpinho dela. Muitas cenas ela faz seminua. Praticamente é isso no filme. Ela morre no filme também, já é um spoiler. Nada que você fica, meu Deus, ela morreu. Acredito que ela possa ser uma das grandes vencedoras desse prêmio de pior atriz. E a gente tem aqui 2 atrizes do mesmo filme, que é a Anna Hathaway e a Rebel Wilson. Anna Hathaway, a gente já conhece ela por trabalhos extremamente consagrados. Os Miseráveis é um dos filmes que ela arrasa muito fazendo, mas aqui ela tá num filme completamente diferente do que ela sempre faz. Ela e a Rebel Wilson, elas fazem uma dupla nesse filme. O filme As Trapaceiras conta a história de mulheres que trapaceiam, que conseguem subir na vida fazendo trapaças. E a Anna Hathaway já é uma consagrada nessa profissão, e a Rebel Wilson, ela tá começando nisso, e eu tenho um grande problema com a Rebel Wilson, porque eu acredito que ela é aquela atriz que só faz o mesmo personagem em todos os filmes. Não sei se o problema tá na direção, no roteiro, que sempre faz esses personagens pra ela, mas se você assistiu o filme da Uma Escolha Perfeita, você deve conhecer ela desse filme. Foi a primeira vez que eu vi ela num filme, e se você assistir esse filme, você percebe que é a mesma personagem. Ela só saiu de um filme pra outro, mas nesse filme ela tá a mesma coisa de sempre. Eu acredito que ela seja uma grande concorrente. A Anna Hathaway não, ela faz o papel de uma senhora rica, esperta,
mas ela funciona. Eu acho que ela dá o melhor dela. Não o melhor, porque ela já fez coisas muito melhores, mas é que ela entrega aquilo que pedem pra ela fazer. E eu acho que ela não merece o prêmio também de pior atriz principal. A Milla Jovovich, ela faz a vilã no filme do Hellboy. Uma vilã também que não tem muita expressão, não tem muito tempo de tela. O personagem dela é pra matar o Hellboy. Só que aí ela tenta fazer com que o Hellboy se apaixone por ela, para que ela reine junto com ele. E no final ele mata ela super facilmente. E é muito esquisito. Sem contar que ela é a bruxa de sangue que contei lá no começo. Lá no começo do filme, pra matarem ela, tiveram que cortar ela, colocar numa caixa e separar ela. Tipo, em vários lugares ficavam as caixas. E só assim pra ressuscitar ela, abrindo as caixas e juntando o corpo dela novamente. Ela se esforça, velho, pra fazer esse papel. Se esforça no sentido que o personagem dela é meio preguiçoso e não tem muita expressão, não tem muito nada. Não sei se é isso que o personagem é ou se é a atriz que passou isso pra gente. Foi a forma dela ver a personagem. Mas eu não acho que ela ganha como pior atriz. Pode até ser, mas eu não tô apostando nela. A Demi Moore e a Hilary Duff, eu não assisti os filmes que ela participam, então eu não vou opinar sobre elas aqui pra não falar uma coisa que eu não sei. Mas a minha aposta pra pior atriz principal fica com a Megan Fox e a Rebel Wilson. E agora, saindo dos atores e atrizes principais que tomam mais tempo da nossa tela, a gente vai para o ator coadjuvante, aquelas pessoas que estão ali para incrementar a trama. E os indicados a pior ator coadjuvante é Bruce Willis no filme Glass, Seth Rogen no filme Zeroville, Charles Dance no filme Godzilla, Rei dos Monstros, Kylie Chandler no filme Godzilla, Rei dos Monstros, James Corden no filme Cats, Sérgio Pérez e Oscar Gianeda no filme Rambo Último Sangue, Tyler Perry no filme Funeral em Família, Michael Madsen no filme Trade Paint. Todos esses atores aqui, eles fazem papéis coadjuvantes mesmo. Menos o Bruce Willis, que eu achava que ele era um dos papéis principais, mas os outros eles estão aqui no mesmo patamar. O Bruce Willis, como eu falei no filme Glass, ele faz o papel de um senhor que acha que ele tem superpoderes. Na verdade ele tem, é meio que ele resolve o crime, ele ajuda a combater o crime. Não acho que aqui ele tá num papel muito ruim. O Bruce Willis, ele também nunca foi um personagem tão consagrado no cinema. O Duro de Matar eu acho que é o personagem que a gente mais conhece dele, que é aquele personagem de sempre. O cara que é tipo super top, que resolve todas as paradas. O Seth Rogen de Zeroville é aquele personagem que eu falei lá pra você, que é o amigo do personagem principal, do Vicar. Que a gente vê que ele é um diretor muito chato, extremamente chato, que tenta botar a carreira do Vicar lá pra cima e ao mesmo tempo ele não é bem trabalhado, a gente nem entende porque eles são amigos na verdade. É muito ruim, muito chato ele. Charles Dance, ele faz o papel do vilão desse filme. Ele é um da galera lá que quer ressuscitar os monstros para fazer com que eles destruam tudo e consigam se matar para acabar com tudo aquilo. Ele também não é muito expressivo aqui, ele é aquele vilão que tá ali para fazer o papel do vilão, apenas isso. Ele não é bem trabalhado, não é bem explorado, a não ser que ele tenha sido explorado no outro filme. Mas aqui ele aparece para fazer o papel dele. A gente não entende muito quais os objetivos dele, porque ele tá ali, mas ele continua sendo um personagem secundário, muito secundário por sinal. Kylie Chandler também, ele é do filme Godzilla, Rei dos Monstros, o que eu achei também que ele seria um personagem principal. Ele é o personagem que tá ali pra resolver, ele é o contraponto, no caso os dois doutores, e um é o contraponto do outro. E ele tá ali pra ser aquele personagem que, você é o único que pode resolver isso. E ele entrega isso, ele faz isso. Apesar de eu achar que o personagem dele é pouco desenvolvido nesse filme, praticamente ele é imperceptível. Eu tive que procurar quem era esse personagem, porque como é um ator coadjuvante, eu não achei que seria o personagem lá principal. A gente tem o Michael Madsen no filme Trade Paint. Esse filme também não entrou para o piores filmes, mas eu fiz uma pesquisa sobre ele e para ver um pouco sobre o que era esse filme, eu descobri que a bilheteria dele foi poucos $1.000, quase nada. E eu não sei como ele não entrou no ranking de piores filmes do ano, mas o ator tá aqui para representar, o Michael Madsen. Ele faz o papel de um
motorista de carros aposentado que tá na pista lá e quer fazer com que o seu rival ele consiga abandonar as pistas de uma vez. É basicamente isso no filme. Não vou opinar sobre ele, não vou dizer que ele é o pior ator coadjuvante, porque eu não assisti o filme por inteiro. O Tyler Perry, ele faz vários personagens nesse filme, vários personagens mesmo. Então ele pode estar aqui em várias categorias. Pior ator coadjuvante, pode ser que ele ganhe ou não pelos outros personagens dele do filme, mas eu acho que ele não vai ganhar essa categoria. Agora, os vilões de Rambo. Se o filme do Rambo é ruim, os vilões são piores ainda. Sérgio Pérez e o Oscar de Almeida, eles fazem os vilões nesse filme, que são os caras que prendem as meninas pra fazer com que elas virem garota de programa, forçadamente. Esses personagens, eles não são bem produzidos, não são bem trabalhados, a gente não sabe o porquê eles estão fazendo aquilo, de onde começou e tal, a gente não entende essas coisas. Claro que o filme não vai ficar só explicando tudo isso, mas a gente não vê profundidade nos personagens, a gente vê uma rivalidade entre eles, entre os vilões, mas a gente não entende por que um é superior ao outro. A gente não entende porque, a gente não entende também os objetivos dos vilões, porque todo vilão tem um objetivo ou tem um passado que faz você se tornar um vilão no futuro. Então, aqui nada disso é trabalhado. O vilão tá lá pra ser o vilão e ele é derrotado no final e acabou. E a gente tem também aqui o James Corden no filme Cats. Ele faz o papel lá do gatinho que tem uma cartola na cabeça. É como eu disse, o problema de Cats não são os atores. Eu acredito que o roteiro, a direção foi o que mais pecou nesse filme, então eu não vou culpar os atores aqui pela má interpretação no filme, apesar de que eu acho que ele também não tem um grande momento no filme para ser uma má interpretação. Por isso eu não vou dar o meu ponto, não vou deixar ele como ator coadjuvante, o pior ator coadjuvante. Aqui nesse eu vou dar o palpite para 3 atores, no caso o Sérgio Pérez e o Oscar de Almeida, como no filme Rambo, e o Kyle Chandler no filme Godzilla, mas eu acredito que os carinhos do Rambo vão ganhar de lavada. Se eles não ganharem, o Seth Rogen de Zeroville também pode ganhar, porque os personagens aqui são muito ruins. E a gente agora vai para as atrizes secundárias, as piores atrizes secundárias. E nessa categoria a gente tem Rebel Wilson com o filme Cats, Patrice no filme Funeral em Família, Vanessa Pineda no filme Rambo Último Sangue, Sasha Lane no filme Hellboy, Judi Dench no filme Cats, Lydia Hurst no filme Os Fantasmas de Sharon Tate, Cassie Davis no filme Funeral de Madea, Jessica Chastain no filme X-Men Fênix Negra. E aqui a gente entra em outro ponto, que a Rebel Wilson ela tá concorrendo em 2 filmes, no As Trapaceiras como atriz pior atriz, e aqui no secundária como no Cats, que ela faz o papelzinho daquela gatinha que fica na cozinha, que tem aquela cena terrível das formigas, das baratas, sei lá que insetos são aqueles. Eu não acho que nesse filme ela tá ruim como gato, até que funcionou. Eu achei que até a personalidade dela ficou diferente do que ela sempre faz nos filmes, não tanto, mas ficou menos alarmante do que ela sempre faz nos outros filmes. Por isso eu acho que ela não deve ganhar o prêmio de pior atriz secundária. Ela, a Patrice e a Cassie, elas fazem personagens muito engraçados, muito bons por sinal. Claro que não são personagens tão bem trabalhados também. A história delas não é explicada nesse filme. Pode ser que em outros filmes da franquia Madea possam ser explicados, mas exatamente no Funeral em Família não é explicado. O personagem delas não é ruim, são muito engraçados, funcionam as 3 juntas. A Madea, a Patrice e a Cassie funcionam muito bem e eu gostei muito do filme, e eu acredito que elas não devem ganhar como pior atriz secundária. A gente tem a Sasha Lane no filme Hellboy. Ela tá na cota do filme de não fazer nada, porque ela foi salva pelo Hellboy quando era criança, e daí ela entra no filme pra fazer, ela é meio que uma médium, ela tem poderes também, mas ela é tão secundária que ela não serve pra nada. Às vezes na cena ela não fala nada, ou às vezes ela fala uma frase insignificante. Ela ajuda eles a vencer os monstros, mas eu não sei se ela ganha como pior atriz secundária. A Vanessa Pineda do filme Rambo Último Sangue. Essa atriz, ela faz aquela amiga que eu contei pra você lá no começo do podcast. No filme Rambo, ela tem a atriz principal, ela tem uma amiga que avisa que o pai dela tá procurando ela. E essa atriz, Vanessa, faz o papel dessa amiga. É muito ruim esse filme. A gente não entende, na verdade, a história dessa menina, o porquê ela tá fazendo aquilo com a amiga dela, quem essa menina se tornou, como ela era. Eles ficam citando no filme que essa menina não é uma fluxicheira, não é uma menina que presta, mas a gente não entende por quê. A
gente entende que ela é uma pessoa maldosa, a partir do ponto que a gente vê ela, a gente já entende que ela é uma pessoa maldosa. De alguma forma a gente entende isso, não sei porquê, mas a personagem é péssima, mal trabalhada, o roteiro, ela só vai até o meio do filme, depois ela desaparece e não aparece mais nunca. Então, personagens nesse filme é o que são os piores trabalhados. Por isso eu acredito que ela é a grande vencedora dessa categoria, é o meu palpite. Pior atriz secundária pra mim, a Vanessa Pineda, tá como a favorita pra mim. A gente tem a Judi Dench, também do filme Cats. Ela, por incrível que pareça, é uma das gatas que eu achei que ficou muito boa o CGI. A computação gráfica ficou muito boa nela. Não sei se os acessórios que ela usava, ou o rosto dela, que parece um gatinho já, mas ficou muito bom. Ela é uma personagem que também não é tão explorada. Ela é a pessoa que todo mundo dança pra ela, que ela entrega a paz à galera. Eu não sei, ela não tem um papel tão importante assim pra você dizer, nossa, foi péssima a atuação ou foi tão boa assim. Ela entrega o papel dela. No final do filme, ela ainda tenta conversar com você através da quebrando a quarta parede. Pode ser também que ela ganhe como pior atriz secundária, mas não está entre as minhas favoritas. A Jessica Chastain, ela tá no filme Fênix Negra, que também foi um desastre. Foi um dos filmes que decepcionou geral em questão de adaptação. Os filmes do X-Men, eu nunca gostei desse novo X-Men, desse novo elenco. Nunca gostei, nunca, de nenhum dos personagens. Aqui ela faz o personagem a vilã, que a vilã também não tem objetivo nenhum, ela é pouco trabalhada, pouco explorada. A gente fica mais ligado na Fênix Negra, na Jean Grey, e esquece às vezes que tem uma vilã no filme que quer roubar os poderes dela. Por isso, eu não sei se ela pode ganhar como pior atriz secundária também. Mas a minha aposta principal é a Vanessa Pineda. E em segundo lugar pode vir ela ou a Saoirse Ronan. A Lady Hart, do Os Fantasmas de Sharon Tate, eu também não assisti esse filme. Então eu não vou opinar sobre a atuação dela sem ter assistido o filme. A gente tem uma categoria também aqui muito diferente de outras premiações, que é o pior dueto em tela. E os indicados aqui a pior dueto em tela são Jason Derulo e os seus Cats, Megan Fox e James Franco, Godzilla e os Monstros, David Harbour e Mila Jovovich, Anna Hathaway e Matthew McConaughey, Tyler Perry e o próprio Tyler Perry, Sylvester Stallone e o Rambo por inteiro. Aqui a gente tem uma variedade de filmes. O filme Serenidade, que a Anna Hathaway e o Matthew McConaughey atuaram, eu não assisti o filme, então não vou opinar sobre o dueto deles em cena, porque eu não conheço, não assisti o filme na verdade. Tyler Perry, ele faz vários papéis, então não tem como a gente não notar que de um personagem pro outro não muda muita coisa, mas eu não acredito que os personagens deles não funcionam em cena. Até que funcionam porque são personagens distintos, apesar da personalidade deles ser quase parecidos, mas são distintos, são bem engraçados. O Jason Derulo também, eu acho que ele se esforça para entregar um bom personagem. Eu acho que ele estava tendo fé também nesse filme, assim como todos os atores, eu acho, e cantores também. Ele entrega um personagem que não é tão ruim assim. O Rambo, meu Deus do céu, eu não sei até que ponto eu vou deixar de criticar Rambo, porque pra mim o filme por inteiro, ele poderia ganhar de todos os prêmios aqui, porque ele não funciona de maneira alguma, principalmente o Sylvester Stallone com os outros personagens. Fica uma coisa meio distante, ele tenta, mas não dá certo. O David Harbour e a Mila Jovovich no filme Hellboy, eles também tentam tirar alguma coisa daquele roteiro que tenta fazer com que eles sejam um casal, mas não funciona. Eles têm pouco tempo de tela juntos para poder fazer esse romance acontecer. Ele mata ela também. Praticamente no final do filme tudo acontece entre eles. Não faz tanta diferença assim. Se eles não estivessem juntos ou não ia fazer tanta diferença no filme. O Godzilla também, com os monstros dele, praticamente eles não conversam, óbvio, porque eles são monstros, não tem diálogo, então eles ficam lutando praticamente o filme inteiro. E pra mim, eu não gosto desse filme também. E o James Franco e a Megan Fox também, que é outro casal forçado desses filmes, que não tem química nenhuma, que não tem desenvolvimento nenhum. Eu tava assistindo o filme e não entendi como eles começaram um romance entre os dois. Não é bem trabalhado, não é bem desenvolvido. E para encerrar, temos aqui a última categoria, que é a categoria de remake
de sequela, de spin-off, mas antes de terminar eu vou pedir que você já compartilhe para todo mundo esse podcast. Se você conhece alguém que não sabe o que é o Framboesa de Ouro, indica esse podcast aqui para que ele conheça, para que ele saiba quais são os indicados. Quem sabe um filme que ele assistiu e gostou tá aqui. Quem sabe ele assistiu Godzilla, Rambo, Fênix Negra e gostou do filme. Você também, vai lá no meu Instagram, aqui embaixo no box de descrição tá o link para o meu Instagram, vai lá me seguir. E aqui também vai estar embaixo o site do Races, para você ir lá conferir também críticas dos filmes, como é que funciona o site deles, as votações. Então vai lá pra gente encerrar aqui esse podcast e você vai ter que fazer tudo isso, tá bom? E agora a última categoria, o pior remake ou sequela. E os indicados a essa categoria são Godzilla, Rei dos Monstros, X-Men, Fênix Negra, Um Funeral em Família, Rambo, Último Sangue, Glass e Hellboy. Aqui a gente tem também 6 filmes muito polêmicos, que uns deram certo, outros deram grandes bilheterias, outros não, então a gente não sabe como deduzir aqui o que a crítica vai dizer sobre esses filmes. Eu acho que Godzilla é uma sequência razoável. Não sei se o filme 1 traz a mesma premissa desse filme 2, que são monstros lutando sempre na tela. Se for isso, eu acho que o filme é muito mal trabalhado. E também, se não for isso, o filme também ele conta muita história no primeiro filme e deixa as ações pro segundo. Se for isso também, né? Mas eu acho que ele não ganha como pior remake, pior sequência aqui. O Rambo, meu Deus, lá vem ele de novo. O Rambo, ele, pra mim, ele pode ser como o remake, um reboot. Não sei qual o objetivo desse filme novo do Rambo, Rambo 5. Provavelmente é uma sequência, mas ele não funciona por inteiro. Hellboy, ele é uma continuação também, ele é uma sequência. Ele é uma sequência, eu acho que continua na mesma linha da sequência dos filmes anteriores. Não ultrapassa mais do que isso, então pra mim ele também não deve ganhar como pior remake ou pior sequência. Fênix Negra foi uma surpresa pra todo mundo também. As pessoas estavam esperando grandes coisas sobre ele e ele foi péssimo. Até a adaptação da Fox eu acho que foi um pouco melhor. Aqui eu acho que eles pecaram em uma coisa, eles quererem acelerar muito a história e quererem contar uma coisa que já havia acontecido lá em X-Men Apocalipse, que já viu o poder da Fênix e ganha o poder de novo e ninguém sabe como e ninguém entende como também. Eu vou também apostar nele como uma pior sequência, pode ser que ele ganhe. O Funeral em Família, eu não acredito que seja uma sequência ruim, eu acredito que ela mantenha o bom humor e ela continua linearmente como ela sempre fez. Eu não assisti os outros filmes e eu tô procurando pra assistir. E o filme Glass eu não acho que seja uma sequência ruim. Eu acho que mantém também a premissa dos outros filmes e ela continua na mesma. A maioria dos filmes aqui, como são sequências, eles continuam sempre na mesma da anterior. Mas eu vou apostar aqui em Fênix Negra e no Rambo. Tenho certeza que um desses 2 filmes pode estar no top da premiação. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui pra você um pouco sobre o que é o Framboesa de Ouro. Vai lá no site deles conferir um pouco mais. Eu trouxe aqui um resumo básico de todos os filmes, quem foram os indicados, atores, atrizes. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o que é esse prêmio, sobre como ele funciona. E não se esqueça que dia 8 de fevereiro vai sair a lista com os premiados do Prêmio Framboesa de Ouro. E eu vou postar tudo lá no meu Instagram, então me segue lá para ficar sabendo de tudo. Espero que você tenha gostado desse episódio, compartilha com seus amigos, vamos fazer o Framboesa TV crescer. E eu espero você no próximo episódio. Fica com Deus e tchau!